Olá, oremos para dar início ao estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua promessa de nos perdoar os pecados, confessarmos os nossos pecados, e Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é isso que clamamos agora. Agradecidos estamos, porque já ouviste nossa oração. E com os pecados perdoados, suplicamos a bênção do Teu Espírito, conforme Tu prometeste. Nos daria o Teu Espírito Santo, derramaria abundantemente. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ajuda-nos a cada dia a pedir, buscar, bater com insistência, confiando que o Senhor ouve e cada vez responde e nos prepara para receber mais e mais. Faze-nos agora o favor de entender o que vamos estudar, em nome de Jesus. Amém. Então, dando sequência aqui ao estudo, Provérbios capítulo 6, verso 16. Nós estamos analisando a parte da abominação. Agora vamos analisar a palavra abominação no livro, que essa palavra abominação é Toeiva. Um Toeiva, Strong H8441. Vamos comparar Provérbios 3:32. Nós lemos assim, Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável, Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então, quem é abominável, Senhor? O perverso. É interessante. Vamos analisar o que significa o perverso para entender o que Deus abomina. No próprio verso aqui nós temos uma característica. O perverso é abominável, Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então é o oposto. O perverso é o oposto de insincero. Que ele está fazendo um contraste. Então o perverso não é sincero. Não é sincero. E aí Deus não tem intimidade com ele, porque ele não é sincero. Tem engano no coração dele. Ele não é honesto. Não é transparente. Ele tem uma aparência, mas que não é a realidade. Ou ele não é sincero. Não revela o que de fato está no coração, entende? A questão da... E quando nós comparamos também o perverso na palavra, no original, significa aquele que se desvia. Provérbios 3:21, ali, ó, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, em Provérbios 3:21. Então esse não se apartem é a mesma palavra do que perverso, ou seja, aquele que se aparta, aquele que se afasta, que se desvia. Então se Deus pede para nós não desviar dos nossos olhos, não se afastar dos nossos olhos, o que é a verdadeira sabedoria, que é Jesus, e o discernimento, o perverso é aquele que deixou de olhar para Jesus, que se afastou de Jesus. Os seus olhos não estão mais contemplando a Jesus. E como é simples isso acontecer conosco. Então nós somos naturalmente perversos, nos desviamos, e se nós seguimos esse caminho, perversos somos quando deixamos de olhar para Jesus e andamos no nosso próprio caminho. E se não estamos andando com Jesus, o caminho mesmo que não seja o nosso próprio, é o caminho que estamos escolhendo. Pode ser o caminho que alguém nos falou, vai por ali e tal. O caminho que Satanás está nos influenciando a seguir. Pode não ser que seja um caminho totalmente independente, e não, dificilmente. Nós temos influência, pessoas nos influenciam. Então é o caminho que estamos seguindo, por nossa escolha. Sob conselho de outros e tudo mais, infelizmente. Então é interessante fazer essa comparação, e agora também analisando o verso 31. Ali, ó, não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável, Senhor. Então, o perverso é alguém violento também, que tem violência, Senhor. Não necessariamente que tem tudo isso, mas, assim, vou ser bem sincero, tem violência. Quando nós nos apartamos de Deus, nos tornamos violentos, mesmo que a gente não pense. Mas sem Deus, o caminho é de mal a pior em todos os aspectos. Então, vamos lá. O perverso é abominável, Senhor. O violento, que não é sincero, que se afasta do caminho. Provérbios 4:21, novamente a mesma palavra, colocando no contexto de que Deus está nos dizendo: filho, não as deixes apartar dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. O quê? O verso 20.
Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, ou seja, as palavras de Deus, as razões dele. Devemos estar atentos, inclinar o nosso ouvido. E é isso que Deus deseja. Que nós demos ouvido, estejamos atentos para as palavras dele, não deixar que se apartem, se afastem dos nossos olhos, estar constantemente olhando para a palavra de Deus, para Jesus. E aí isso vai guardar no íntimo do coração, a gente memorizar a palavra de Deus. E aí isso vai fazer o quê? O verso 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Amém? E agora Provérbios 14, 2 também, falando a respeito do perverso, o último verso que vamos ver agora sobre o perverso. Nós lemos assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia em seus caminhos o despreza. Então, o que se desvia em seus caminhos, esse é o perverso. O perverso nos seus caminhos. O que se desvia de seus caminhos, os caminhos de Deus, e vai por os de sua própria escolha. E está bem claro aqui. Então, quando a gente vê no texto lá, Deus ele abomina o perverso. Então, Deus abomina esse tipo de atitude, porque vai levar o que? A falta de sinceridade, a violência, e a todas essas coisas que nós acabamos de ver. Então, se tiramos os olhos de Jesus e nos afastamos do caminho dele, é natural essas outras coisas dele, e nos tornamos abomináveis a Deus. Essa é a nossa condição natural, todos, sem exceção. Vamos seguindo. Provérbios 8, verso 7. Provérbios 8, 7. Vamos ver aqui. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Então, esse é o desejo de Deus. Deus está dizendo que ele abomina a impiedade. E fala a verdade. Então, impiedade, que é mal, o que é perverso, que se afasta, não falar sobre essas coisas, não ter na nossa boca, ficar comentando, fazendo, digamos, promulgando ou fofocando, falando, isso nós estamos dando notícia, espalhando as notícias de coisas ruins, abomináveis. Nossos lábios devem abominar a impiedade. Provérbios 11, 1 agora. Provérbios 11, 1 nós lemos assim: balança enganosa é abominação. O que é abominação também? A balança enganosa. É abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E comparando com esse verso, nós temos outros dois. De Provérbios capítulo 20. Vamos lá, Provérbios capítulo 20, o verso 20, capítulo 20, o verso 10 e o verso 23. Nós lemos assim, Provérbios 20, verso 10. Dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. E o verso 23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Então, 3 vezes aqui esse mesmo conceito, Deus repete, porque é algo importante. Então, em que não tenhamos essas balanças enganosas, ou seja, como a gente já explicou em outro estudo, balanças e pesos enganosos. Bom, se é uma pessoa que tem dinheiro, eu vou cobrar mais. Se é uma pessoa que não tem, eu cobro menos. E eu faço o valor, ou aquela pessoa ali, eu vou vender para ela como se fosse 1 quilo, mas eu coloco ali na balança 700 gramas, 600 gramas. Então, tem um peso oco, que parece que é o peso, existem uns pesos assim de metal, que é equivalente a tantos quilos, tantas gramas. E aí a pessoa dá um jeito de fazer um peso diferente, que retira o miolo lá, então faz mais leve, parece ser. Então isso é infidelidade, Deus abomina isso. O que mais que nós vamos ver agora? 11 e 20. Provérbios 11 e 20, ainda no capítulo 11 que nós vimos antes lá. 11 e 20, lemos assim: abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. E sobre esse, abominação ao Senhor são os perversos.
É uma palavra um pouco diferente essa, do que a outra. É uma palavra um pouco diferente. Essa palavra nós encontramos em 2 Samuel 22, 27. Vamos lá para 2 Samuel 22, 27. 2 Samuel 22, 27. Nós lemos assim: com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás rígido. Então essa palavra perverso diz, é uma pessoa que não é pura, impura. Essa palavra perverso é mais no sentido que a gente, diferente do outro, que é aquele que se afasta, seria um desvairado, é uma palavra não muito comum, mas que vai para um desvario, que se desvia. Esse perverso é mais no sentido de não ser puro, ser impuro. Então é exatamente impuro, perverso, ímpio, malicioso, com malícia, né, com maldade no coração. Então, com o puro te mostrarás puro. A maneira como Deus nos trata, e mesmo pessoas ao nosso redor nos tratam, está também relacionado com quem nós somos e o que nós fazemos e falamos. Então, se você acha que todas as pessoas são contra você, tenha cuidado que muitas vezes a maneira como você, nós, vou colocar não só eu também, a maneira como nós agimos influencia ou representa bastante do que as outras pessoas vão responder. Não é tudo, não é sempre. Por exemplo, com Jesus, muitas pessoas tratavam bem ele de coração, outros tratavam bem ele porque tinham algum interesse. Mas muitas pessoas também foram contra, rejeitaram e perseguiram ele. Mas por quê? Porque existia um poder por trás. Satanás e seus anjos. Então, aqui está falando com Deus, com o puro te mostrarás puro. Isso é uma lei que Deus está dizendo. Deus ele vai agir de acordo com isso, mas com o perverso te mostrarás rígido. Deus ele é justo. Como é que ele vai se mostrar puro para alguém perverso? Não combina, não vai dar certo. Então, Deus precisa agir de uma forma diferente para disciplinar, para corrigir alguém que é perverso. Próximo texto. Então, nós vimos 2 Samuel, agora Provérbios 8:8. Vamos lá. Provérbios 8:8. Vemos assim: são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Então, essa tortuosa é uma sinônimo também, está conectado com essa questão de perversidade. E também está conectado com se desvia do que? Da lei de Deus, se desvia da pureza. E o próximo texto agora, Provérbios capítulo 17, verso 20. E depois Provérbios 22. Então vamos lá, 17 e 20 primeiro. Nós lemos assim: o perverso de coração jamais achará o bem. Então, o perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Essa questão da perversidade se afastar, está bem claro que quando o pensamento se desvia da lei de Deus, vai para as coisas ruins, deixa de ser puro, nós não achamos o bem, mesmo que queiramos. Então precisa começar a transformação no coração. Eu preciso de um coração novo. Aí então, achará o bem. E a língua dobre. Então, a língua, no sentido também tortuosa, dobre. Ela não é justa, que ela não é bondosa. Uma língua que é falsa. Fala de maldade. Vai acontecer, vai cair no mal. Provérbios 22 agora. Provérbios 22, o verso 5. Nós lemos assim: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma, retira-se para longe dele. Então, o caminho, a caminhada, o dia a dia, as atividades, as coisas que o perverso faz, que vai ter muitas coisas que vão causar dor, sofrimento para ele. Então, vai ser difícil.
o que guarde sua alma, retire-se para longe dele. Então, se nós queremos guardar a nossa alma, nós não devemos andar em companhia, ser amigos próximos, estar toda hora junto com alguém que é perverso. Vai ter influência negativa para nossa alma. Para guardar nossa alma, nós precisamos nos afastar para longe deste tipo de pessoa. Orar, interceder, mas se a pessoa não deseja mudar, não nos colocar em uma posição de risco, porque pelo contemplar somos transformados, mesmo que nós não queiramos, pelo estar ali contemplando. Então existem situações e situações. Tem, por exemplo, uma criança pequena, ela não tem muita escolha, digamos, se os pais são perversos, ela está lá. Mas aí, a oração intercessória de alguém que está vendo, né, essa situação, pedindo proteção, e aí quando a pessoa tiver a possibilidade de sair, ou se, digamos, se Deus mostrar claramente, não, você deve ficar, você deve ir para aquele local, e tem isso, Deus vai proteger. Mas não, que não sejamos nós a nos colocar em um local assim, de perigo. Provérbios, capítulo... Já vimos esse, tem mais um, é Salmo 101, verso 4. Vou voltar um pouco lá para Salmo. Já vimos os de Provérbios a respeito do perverso, Salmo 101, verso 4. Nós lemos assim: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Então veja só, o próprio coração, o próprio pensamento, que é o símbolo, né? O coração é a linguagem simbólica para pensamentos. Se apartará, se afastará de Deus, não conhecerei o homem mau. Então não é culpa de Deus, é nossa culpa quando nós nos afastamos de Deus. Deus busca nos salvar. Mas se a gente insiste, persiste e se afasta de Deus, ele não vai obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem, mas vão colher as consequências de cada uma das escolhas e ações. Então, nós vimos até agora esses versos, esses textos. Deixa-me ver. Nós podemos analisar... Não, vamos parar por aqui hoje. Tem vários textos que estamos estudando. Em Provérbios vai ter bastante mais ainda, mas vamos encerrar por aqui hoje. Então, oremos para encerrar o estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor e cuidado, peço agora o Teu Espírito a nos conduzir e guiar. Seja feita a Tua vontade. Viemos a entender a Tua palavra, cada dia colocar em prática os Teus ensinamentos. Liberta-nos de sermos perversos, livra-nos das abominações, Senhor, abomina o perverso de coração, de caminhos perversos, que não nos desviemos da Tua lei, que não sejamos impuros, que sejamos, Senhor, pelo contrário, puros, sinceros, honestos, que nos afastemos da violência, que ouçamos as Tuas palavras, que memorizemos a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, que falemos, cantemos da Tua palavra. Seja com cada um, eu peço Teu Espírito a continuar guiando e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe.